presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse hoje que o Brasil não é problema para os Estados Unidos em meio àquela preocupação com a política tarifária de Donald Trump. O André Anelli vai trazer as informações para a gente. Ele falou que conversou também com o secretário de Comércio dos Estados Unidos. Anelli, conta aí. Exatamente isso, Evandro. O ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, até nesse papel de ministro e, consequentemente, também de presidente em exercício, diz que conversou com autoridades americanas a respeito dessa possibilidade de mais taxação ainda para os produtos que são importados aqui do Brasil do ponto de vista americano, e o vice-presidente, o presidente em exercício, acabou afirmando que não existe, então, justificativa para que o governo americano faça isso, porque, segundo ele, a taxação dos produtos que, do ponto de vista americano, são importados do Brasil é de em torno de 2,7% na média, ou seja, é uma taxação que, de acordo com o governo brasileiro, é baixa e que, portanto, não haveria necessidade de haver grandes taxações dessas importações brasileiras. O ministro, o vice-presidente, acabou afirmando mais uma vez também que o Brasil não representa um problema para os Estados Unidos, porque, para os americanos, o saldo da balança comercial, tanto na importação de bens quanto de serviços, é positivo. O Brasil não é problema para os Estados Unidos. Nós temos, ele tem os Estados Unidos com o Brasil superávit na balança comercial. Eu tive uma conversa com o secretário Howard Lipnick e com o embaixador Gria, expus a eles essas questões e coloquei que nós deveríamos aproveitar novas oportunidades, oportunidades para fazer um adensamento de cadeia, para fazer uma complementariedade econômica. São negociações que estão ocorrendo e nós defendemos o ganha-ganha. A gente deve aproveitar oportunidades para poder ter mais comércio exterior e melhorar o nosso comércio exterior, um ganha-ganha. Lembrando que, apesar dessas declarações de diálogo e de negociação com os Estados Unidos, aqui no Congresso Nacional, com o apoio do Executivo Federal e também com o interesse do próprio Palácio do Planalto, já está em tramitação aquele projeto de lei que é de autoria da senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, que permite retaliações a todos aqueles países que acabarem, então, aplicando sobretaxas aos produtos brasileiros. É um projeto que é especificamente direcionado a esse momento de ameaça comercial dos Estados Unidos. O projeto encontra-se parado por conta de um pedido de vistas do senador Oriovisto Guimarães, mas a expectativa é que ele comece a avançar já nos próximos dias, já que o governo federal tem interesse em ter essa medida como uma espécie de carta na manga para continuar, então, essas negociações com os Estados Unidos. Evandro. Valeu, Anelli. Obrigado pelas informações. Agora, 5h24, o pessoal da rádio está de volta, então vamos aproveitar para discutir esse tema, que é o fato do vice-presidente, e ministro Geraldo Alckmin dizer que Brasil não seria um problema para os Estados Unidos por conta do superávit que o país americano tem em relação ao Brasil. Então, as sanções que estão sendo aplicadas a outros países talvez não chegariam aqui. É aquela coisa, tem uma moitinha ou uma árvore, o Brasil está ali atrás, se escondendo e olhando para ver o que está acontecendo com os outros e torcendo. Na hora que passa os Estados Unidos, ele faz assim para ficar atrás da árvore e ninguém vê ele ali. Mas você acha que, de fato, o país não teria a mesma sanção que outros países, assim, se ele não for visto, ou não há necessidade de ser visto, Alangani? Olha só, Evandro, se o passado é um bom guia, o Brasil pode tirar proveito dessa situação. Lá em 2018, o Brasil negociou muito bem e conseguiu passar ileso nessa questão do aço. Agora, o vice-presidente tem negociado muito bem, Ele não tem escalado essa guerra comercial, vou retaliar, nada disso. Pelo contrário, ele tem trazido argumentos bem razoáveis, até porque, Evandro, o Brasil aplica uma tarifa média na OMC, para outros países, em média, de 11,5% a 12,5%. Esses cálculos variam. Para os Estados Unidos, essa tarifa chega a 2,7%. Então, muito embora, na média, o Brasil tenha uma tarifa muito protecionista, com os Estados Unidos, por uma série de isenções, enfim, essa tarifa fica em média 2,7%. Então, até agora, o Brasil
tem negociado corretamente com os Estados Unidos e o Brasil tem que negociar assim, até porque os Estados Unidos são o nosso segundo parceiro comercial e o primeiro parceiro em investimentos diretos no país. Fala, Piperno. O Alan está correto e o vice-presidente da República também. Ele talvez seja, de todos os integrantes do governo, o mais indicado para conduzir esse tema que é tão sensível. Até porque ele foi governador de São Paulo há muito tempo. Aliás, quem mais tempo governou São Paulo até hoje. Ele está acostumado a negociações comerciais. E vejam, quando ele fala que os Estados Unidos têm superávit, é óbvio que ele não está se referindo ao último ano, quando o comércio foi praticamente equilibrado, né? Um superávit mixaria de 400 milhões de dólares e tal. Mas assim, a grosso modo, na primeira década, até a primeira década desse século, o Brasil tinha superávit. Depois, isso acabou se invertendo e agora está mais ou menos equilibrado. Então, mas nessa segunda década do século, de fato, o Brasil teve um déficit lá com os Estados Unidos, a balança virou e tal, e depois o Brasil se recupera a partir do incremento das exportações de commodities agrícolas. Mas veja, o Brasil tem que falar o menos possível. Quem está brigando com os Estados Unidos são México, Canadá, Dinamarca, por conta da questão da Groenlândia. Esses têm a China, né? Então é claro que esses têm interesses mais urgentes. O Brasil tem que, por enquanto, vai lá negociar com o Japão, vai vender mais para a China, até porque o que a China não conseguir comprar de commodities lá dos Estados Unidos, commodities agrícolas, provavelmente ela vai ter no Brasil um dos seus fornecedores. Então não é o momento ainda de brigar. Pode ser que lá na frente seja, agora ainda não é. José Maria Trindade, você acha que o ministro e vice-presidente faz bem de ir só no sapatinho? Pois é, e o Geraldo Alckmin tem recebido cada vez mais missões do governo, né? Ele é o que é o porta-voz e que está lidando muito com essa história aí dos preços dos alimentos, né? A chamada inflação da mesa. Ele tem recebido algumas missões do próprio presidente Lula e está crescendo. E o interessante, no momento em que eu escuto no Congresso Nacional indicações claras lá de grupos que querem tirar o Geraldo Alckmin da vice-presidência no caso do presidente Lula se candidatar à reeleição. Existe essa briga interna, o MDB está querendo essa vaga de novo, né? Enfim, mas ele tem recebido o apoio do presidente Lula e me contaram que mesmo durante a campanha, que Lula se preocupava com ele, o Alckmin já tomou café, o Alckmin já almoçou e tal, então os dois tiveram uma aproximação muito grande. Então ele está recebendo várias missões. Esta é uma missão importante. Eu queria dizer que o governo está jogando certo, o Itamaraty tem técnicos especializados em negociação, o nosso Itamaraty é um dos melhores do mundo, né? A formação aqui é muito rígida. A Escola Rio Branco. Então, assim, eles levaram ao governo e ao presidente Lula, evidentemente, né, a grande sacada de não agredir diretamente o Trump, não fazer um embate direto com ele, mas apresentar argumentos em cada momento, deixar a coisa acontecer e ir apresentando argumentos. E está mesmo em boas mãos. Aí o Geraldo Alckmin negociando, já o governo todo está lidando com isso muito bem. A impressão que se tem, né, é que o Donald Trump não está muito mesmo preocupado com o Brasil, não. A guerra dele é contra outros. Não se pode abrir uma guerra contra todo mundo, né? É verdade, Zé Maria. Tem que se escolher alguns adversários. Eu acho que a situação dos Estados Unidos com o Brasil não tem a ver com o Brasil. Tem a ver com China. Não é um problema brasileiro. Eu acho que quem está olhando nessa linha de ver um problema de retaliação Brasil, Estados Unidos, está errado. O problema é China. E aí o Brasil está com um problema pior ainda, porque é o único país, ou um dos poucos países do mundo, que tem um superávit expressivo com a China. Quando a gente avalia, a série histórica começou em 1997, aqui no Brasil. Desde 1997 até 2024, a balança comercial de Brasil com os Estados Unidos é superavitária para os Estados Unidos em 48,2 bilhões. Entre 2000 e 2008, foi onde Piperno muito bem menciona, reverteu. Foram 49,5 bilhões a favor do Brasil. E agora, nesse último ano, foram 40,5 bilhões de exportações americanas para o Brasil e 40,3 bilhões de exportações brasileiras para os Estados Unidos. Então,
Não é uma questão de guerra comercial. Qual é a questão? O Brasil, como o Canadá, como o México, importam produtos da China e o problema dos Estados Unidos é com a China. Tanto que quando reclamaram do Panamá, pelo contrato de administração, Panamá na hora falou, rompi o contrato, quebrei o contrato, esse contrato não existe mais. Qual era o problema? China. Então a questão é China, não é um problema comercial Estados Unidos-Brasil. Quem está olhando para esse lado está olhando errado. Fala, Piper. Só uma coisa, a Dilma menciona essa ferrovia transoceânica. Então, é uma ferrovia que vai ligar o Brasil ao Peru. Vale lembrar que no Peru, recentemente, agora, no final do ano, em novembro, foi inaugurado o porto de Tancai, que é um porto construído com investimento chinês. Então a China construiu esse porto do Peru exatamente para facilitar o escoamento de mercadorias aqui da América do Sul, encurtando distâncias. Então imagina só como seria a logística disso. Hoje, por exemplo, alguém planta soja lá no Mato Grosso, teria que embarcar talvez até por Santos e tal, dar a volta ao mundo até chegar à China. Você tendo uma ferrovia como essa, chega rápido ao Peru, e o Peru já fica mais perto da China, vai pelo Pacífico. Mas para isso está o corredor bioceânico, que começa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e vai por Paraguai, que já está terminado, e entra no Chile através de Porto de Iquique. Sim. Falta muito pouco, inclusive. Itaipu, entre outras quantas barbaridades está financiando, na época financiou essa ponte e a pavimentação de, acho que 400 quilômetros que faltavam de Paraguai. Mas esse corredor bioceânico já está. Hoje, toda essa produção de Mato Grosso, claro, poderia ir por aí. Mas tomara que tenha, claro, é muito melhor ter outra possibilidade com o Peru. Agora, Segré, eu quero aproveitar que você mencionou e tocou no ponto de novo do Geraldo Alckmin, para falar de uma outra questão também, que agora o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, mencionou que a economia é que deve ser o assunto preponderante das eleições de 2026. E aproveitando esse tema, ele foi questionado, então, se ele sairia para governo de São Paulo, ou talvez para senador em São Paulo. E aí, Valéria Luizetti, parece que o vice-presidente ou o presidente em exercício desconversou. Bem-vinda. Exatamente. Boa tarde, Evandro, a todos que nos acompanham. Como a gente diz no jargão popular, ele sabonetou ali na resposta, né? Ele desconversou quando foi perguntado sobre isso. Mas ele disse, durante um evento na manhã de hoje aqui em São Paulo, que está bastante feliz com o que tem feito no governo e disse, assim como você mencionou, que a pauta economia deverá ser a grande questão, o grande debate, principalmente nos cargos a nível federal no próximo ano. Vamos ouvir na sonora dele. Eu entendo que os temas serão vários. Sempre o tema econômico, ele prevalece, né? Numa eleição municipal, é muito a cidade, a manutenção, o asfalto, o buraco, a iluminação, a creche, o posto médico, é ali a cidade. O Estado, segurança pública, infraestrutura, autoestradas, rede hospitalar. O governo federal é muito a economia. Então, a economia sempre ela tem um papel mais preponderante. E acho que nós avançamos. Logo em seguida disso, Geraldo Alckmin disse que o resultado do PIB e a aprovação da reforma tributária ao longo desse ano são 2 pontos que colocam como positivo o governo Lula com relação ao tema economia. Logo em seguida, ele também disse que ainda assim a questão da inflação dos alimentos, que segundo ele é algo temporário, é um problema que precisa ainda ser debatido e precisa ser resolvido no país. Ele coloca como solução, inclusive, zerar o ICMS aí da cesta básica, mas o que é um grande embate com os governadores que vão deixar de arrecadar e que colocam então como solução, de repente, uma ajuda aí do governo federal. Mas, novamente, né, quando perguntado se no próximo ano sairá para o cargo de governador do estado de São Paulo ou para o cargo de senador, ele titubeou e tentou mudar de assunto e ainda assim disse que tanto políticos quanto jornalistas estão bastante ansiosos. Vamos ouvir na sonora. Em relação ao futuro, é trabalhar bem o que nós estamos fazendo hoje, procurar fazer o máximo. Eu estou muito feliz do que estou fazendo, porque o Brasil é um país apaixonante.
Agora, em relação ao futuro, há dois ansiosos na vida: os políticos e os jornalistas, né? Vamos aguardar. Bom, e com toda certeza o vice-presidente, o ministro, ainda será muito questionado sobre qual será o direcionamento político dele no próximo ano, né, Evandro? Pois é, ao assumir o mandato, a pessoa tem que lutar. Valeu, Valéria Luizetti, obrigado pelas informações. José Maria Trindade, você vê que sempre cai a culpa no colo do jornalista, né? É sempre o jornalista que é ansioso. E não são as bases políticas que começam a se movimentar assim que um atual político assume o mandato, já pensando no próximo. Mas, enfim, o que o vice-presidente menciona é que as questões que movimentam as cidades normalmente são infraestrutura. Então, por exemplo, durante uma eleição municipal, há o problema ali com um buraco, ou com uma obra que precisa ser concluída, ou com iluminação pública. Isso pode mobilizar muito a escolha do eleitor. No caso do Estado, segurança pública e saúde pesam bastante. E no caso do governo federal, a maior dor tem a ver com a economia. Como é que você vê, então, o posicionamento deste governo se as pessoas levarem em conta a sensação que elas têm sobre economia para 2026, Pois é. Olha, você me lembra aquele Rock da Segurança, do Gilberto Gil, né? Falando para o segurança: eu sei que o senhor é pago para suspeitar, mas eu estou acima de qualquer suspeita. O jornalista é pago para perguntar, é pago exatamente para ser ansioso, sabe? O dia de amanhã. O que passou já está embrulhando peixe, como se diz, né? Tem que ser assim mesmo, na frente. Então, o papel do jornalista é esse mesmo, de incomodar. O jornalista tem que publicar aquilo que a fonte não quer, o resto é secos e molhados. Olha, esse posicionamento aí do Geraldo Alckmin é interessante, é um debate interessante sobre essa preocupação do eleitor. É bom que a gente explique para todos que, neste momento, a mentalidade, os anseios, o que quer o eleitor, tudo isso está sendo devidamente mapeado através de pesquisas que não são divulgadas, são chamadas para consumo interno, que está mostrando, o governo tem um mapa do que quer o eleitor e do que pensa o eleitor. E nessas pesquisas não divulgadas, e elas não são registradas no tribunal, é apenas para avaliar como é que está o momento. Tudo indica a segurança pública, o item de primeira preocupação dos brasileiros, da cidade pequena à cidade grande. Isso acabou sendo externado de uma forma até forte demais na eleição municipal, que seria para discutir buraco, a UPA e tal, e se discutiu muito segurança pública. Então, essa indicação, e talvez seja por isso que o presidente Lula tenha dado essa guinada, tenha dado essa reformulação no jeito de pensar e de encarar o criminoso e a violência, né? Agora, o ministro Alckmin tem razão quando ele fala da economia. E aí o eleitor não vai lá analisar, como faz muito bem, categoricamente, o Alan. Olha, o índice tal, ele quer saber o seguinte: é o bem-estar social. É o bem-estar. Se o meu dinheiro está... Não adianta índice de desemprego e tal. Mas espera aí, eu estou bem? É esta a avaliação que o eleitor faz no momento de votar. E tem razão, tudo tem uma lógica. O bem-estar econômico é o que faz o bem-estar da família, né? Ô Alan Gani, se o eleitor olhar para a economia em 2026, ele daria um voto de confiança para esse governo? Eu vejo que não é só economia, eu concordo muito do que o Zé trouxe aqui, porque segurança pública também se tornou um tema muito relevante. É claro que os dois pilares dessa próxima eleição, Evandro, serão economia de um lado e principalmente a questão inflacionária, porque, veja, o mercado de trabalho está aquecido, só que você não consegue comprar exatamente as mesmas coisas que você comprava um ano antes. E o outro pilar será a segurança pública. Porque ela acabou extrapolando os muros do governo estadual, né? Ela virou um debate público nacional mesmo. E muitas vezes, para a população, ela não sabe distinguir de quem que é a culpa, né? Tem pesquisas que mostram isso. Muitas jogam a culpa para os municípios, ou seja, para os prefeitos, e uma boa parte para o governo federal. Claro, tem aqueles que entendam que é uma obrigação exclusiva
dos estados, mas que enxerga os outros entes públicos como responsáveis também. Exatamente. Eu estou saindo na rua, posso ser assaltado. Bom, de quem que é a culpa? Vocês estão debatendo aí se é do governador, da justiça, do presidente ou do prefeito. Eu quero saber da minha vida melhor. Eu quero andar aqui com o meu celular tranquilo, não quero ser assaltado e não quero correr o risco de perder a vida. Então, muitas vezes, isso é atribuído ao presidente da República, é do jogo. Muitas vezes o presidente da República também assume responsabilidades aos olhos da população que não são dele. E é por isso que é o cargo mais importante do país. Agora, o que é de responsabilidade dele, e aí passa por ele, é a questão inflacionária, à medida que este governo tem gastado muito mais do que a economia consegue absorver. Gera um crescimento? Gera, né? Meio anabolizado esse crescimento, mas em contrapartida traz um efeito colateral, que é a questão inflacionária. Como é que você avalia a manifestação do presidente em exercício, hein, Gustavo Segré? Ele tem algumas ideias um pouco questionáveis. Por quê? Por exemplo, ele estava sugerindo que o Banco Central não considere dentro do índice de inflação alimentos e energia, porque isso aumenta o índice de inflação. Então, se é para tirar o que atrapalha o cálculo inflacionário, não considera a fila do SUS e aí vamos ter uma fila cerrada. Não dá para acomodar a economia do jeito que eles querem para que o número fique melhor. Nós temos uma taxa de desemprego de 6,1% no último indicador de mês. Tá, mas temos 50 milhões de pessoas que estão hoje com Bolsa Família. Esteve dando uma palestra em Mato Grosso e o gerente do hotel em que eu estava falando, não consigo pessoas para trabalhar. Não consigo. A única maneira que eu consigo é se eu colocar elas informalmente, porque elas vêm e falam, não, se eu começo a trabalhar aqui, estou perdendo o auxílio. Então, é um indicador mentiroso, não reflete a realidade. Aí você tem também, não é apenas economia. Quando o eleitor em 2026 vote, ele vai lembrar certamente, vou tirar todo o sigilo, não tem que ter nada de sigilo. Hoje tem mais coisa de sigilo que antes. Cartão corporativo, viagens ao exterior, quem que gasta e quem gasta. Então, desmatamento, Yanomamis, vamos cuidar dos Yanomamis. As mortes de Yanomamis estão em sigilo, gente. Então, isso vai lembrar o eleitor, não é apenas a inflação, mas, logicamente, o bolso é o que mais pesa. E para você, Piperno? A derrota do Biden, ela ensinou muita coisa, né? Então, é possível, sim, um governante que está à frente de um país que cresce, que tem uma economia pujante, que reduz bastante o desemprego, ele não está imune a esse risco. Por quê? Porque há outros fatores, no caso lá dos Estados Unidos, inflação dos alimentos. Isso pesou demais. Veja, aqui em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, as tarifas dos ônibus urbanos ficaram congeladas por 5 anos, de 2020 a 2025. Muito bem. Só que a comida continuou aumentando. Só que a inflação média, então, dava lá um nível relativamente baixo, tal. Esse ano, inclusive, a inflação, as tarifas de ônibus também aumentaram. Mais o aumento, por exemplo, da comida, então é óbvio que isso dá uma sensação ainda muito pior. Então não adianta falar, puxa vida, minha economia cresceu 4%, 5%, e aí o eleitor talvez ele não se importe com fatores que não são perceptíveis a ele. Às vezes ele não está interessado, por exemplo, se o preço do carro, da passagem aérea, ou mesmo do metrô e tal, está congelado. Às vezes, para ele, o que vai decidir o voto dele é a inflação do supermercado, que é algo muito mais específico. E aí, o governo tem que se comunicar melhor, eu insisto muito nisso. O Segré citou alguns exemplos aqui. Por exemplo, Yanomamis, tem uma operação lá. Hoje se ataca esse problema. É óbvio que não está resolvido. É óbvio que vai continuar morrendo do jeito, até porque tem gente contaminada desde sempre. Porque tem grileiro. Então, eu não sei se está tudo em sigilo, porque outro dia eu entrei num site da Secom, inclusive eu vi lá um monte de dados, ainda não fechados. É que eu acho que tem muito a ver com o auê que o governo federal fez ao retornar ao cargo. Então, para criticar a gestão anterior e depois o fato de não se haver um acompanhamento, ou se não se demonstrar um acompanhamento e não se mostrar que a situação de fato teve uma redução gigantesca como prometeu lá atrás. O fato é que, então,
é aí que tem que entrar também comunicação, mostrar, olha, hoje tem médicos, hoje tem o Exército, está lá, Polícia Federal está lá, já se prendeu não sei quantos aviões, pessoas, já se desarmou um monte de garimpos, mas ainda tem muita coisa a ser feita. Agora, antes não tinha nada. Então, é esse tipo de satisfação que o governo tem a obrigação de dar para a sociedade e nem sempre ele é competente nisso.